famílias, empresas, amigos. Então a gente vai trazer alguma parte para vocês sobre as relações afetivas e afetividade e a sexualidade. Também vamos trazer alguns itens para vocês sobre esses temas que são muito amplos, né? Muito amplos de entendimento. Pesquisamos nesses 3 livros: Vida e Sexo, de Chico Xavier, o Livro dos Espíritos, que nos traz muitas informações sobre afetividade, sobre sexualidade, e a Evolução em Dois Mundos, que também nos traz informações sobre sexualidade. Então, quem quiser, nós temos esses livros para emprestar. São livros que, além desse tema de hoje, ele traz outras informações. E é a nossa atualidade. Né? O Livro dos Espíritos, que é o livro de perguntas e respostas, e esses outros, Chico Xavier, trazem muitas informações. É bem interessante para quem quiser aprender um pouco mais sobre esse tema, que é tão abrangente. Então, vamos primeiramente trabalhar o que é afetividade, relações afetivas. O que é afetividade no contexto, dentro da visão espírita? Então, afetividade é uma relação de carinho, de cuidado, que se tem com alguém, ou uma situação, com alguém íntimo, um amigo, um parente, um familiar, um colega de trabalho. É uma relação de carinho, de gentileza, de cuidados. Isso é afetividade. E é fundamental nos relacionamentos de amizade, no trabalho, no casamento. Um casamento sem afetividade é muito difícil funcionar. Já que a afetividade é carinho, gentilezas e cuidados, sem dúvida nenhuma o casamento precisa muito de afetividade. E até com os animais, né, gente? Hoje, quantas famílias são formadas aí, que as pessoas chamam seus animais, meu filho, meu neto. Hoje estava com alguém que disse assim: ai, nasceu minha netinha. Netinha, minha cachorrinha, filha da minha cachorra. Então, são as novas situações que a gente vivencia hoje. Às vezes a gente pensa assim: meu Deus, que absurdo, mas é o que acontece na nossa sociedade, né? E, inclusive, os próprios animais, eles também demonstram afetividade entre eles. É ou não é verdade? A gente não vê isso na televisão e ao vivo também. E assim, eles com o homem também. Não dizem que o cão é o melhor amigo do homem? Então, olha só, também temos relacionamento afetivo com os animais. E as relações criadas pela afetividade não são baseadas somente em sentimentos, mas atitude, ou seja, não basta só querer, né, ser afetivo, ou ter o sentimento, como a afetividade é bom. Eu preciso de atitude, eu preciso fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente espera receber, mas se esquece de doar. Então a afetividade, ele é se doar, é fazer alguma coisa, é agir. Vontade de fazer alguma coisa, não só, estou com vontade, mas agora estou com preguiça, estou cansado. Então, é agir. E significa que em um relacionamento existem várias atitudes que precisam ser cultivadas para que prosperem. Gente, relacionamento é a maior dificuldade do ser humano. Porque nós nos relacionamos nas famílias, no trabalho, com os amigos, o tempo inteiro. E onde estão nossas maiores diferenças? Nas famílias. Aonde nós podemos encontrar respostas? Nas nossas atitudes em relação à afetividade, que é carinho, gentilezas, cuidados com as pessoas que a gente convive. A afetividade é fundamental na formação das famílias, seja tradicional ou em outros arranjos familiares. O que são os arranjos familiares? São os outros tipos de famílias. Olha só quantas nós temos hoje. Famílias de pai e mãe, famílias de 2 pais, famílias de 2 mães, famílias de mães solteiras, famílias de pais solteiros, famílias com seus animais. Então hoje nós temos uma composição de muitos tipos de família. Todos são famílias. Pais que adotam filhos são famílias.
Mães solteiras são famílias. Como nós temos hoje uma diversidade grande de famílias, gente. Isso é a evolução do ser humano. Alguns concordam, outros não concordam, mas é a nossa realidade. São as novas famílias que existem e convivem conosco. Então, temos todos os tipos de família que fazem parte de nós. Temos situações assim em nossas famílias. E no livro Vida e Sexo, que é de Chico Xavier e de Emmanuel, toda pessoa que lesa a outra, nos compromissos do coração, está fatalmente lesando a si própria. O que quer dizer isso? Não assuma um relacionamento de carinho a dois, quando não possa ou não queira manter a continuidade. Não brincar com o sentimento do outro, ou seja, quantas vezes nós magoamos alguém porque a gente só quer brincar? Ou num casamento mesmo, que a gente está junto por estar, mas não gostaria de estar naquela situação. Quem nós estamos lesando? Os dois lados. Quem está sofrendo? As duas. O casal está sofrendo porque está numa situação que não gosta. Então, se a gente não quer dar continuidade, ver que alguma coisa não está indo bem num relacionamento, principalmente no namoro, não continua. Porque o que acontece? A gente acaba lesando um lado, porque um vai sofrer mais do que o outro. Um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela comentou comigo que ela tinha se separado, já há bastante tempo junto, e eu disse, me separei, mas me fez bem. Eu disse, é mesmo, fez bem para o nosso relacionamento, para mim e para o meu marido. Então, assim, já são situações diferentes hoje em dia. Não estou incentivando ninguém a se separar, não é nada disso, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que cuidar para não magoar as pessoas. E como é que a gente cuida? Com afetividade, com carinho, com gentilezas. Se nós queremos cultivar um bom relacionamento, nós precisamos ser afetuosos. E aí, com isso, é não brincar com o sentimento alheio. E a sexualidade? Nosso tema é relações afetivas e sexualidade. Olha só, para que serve? Qual é o conceito de sexualidade? Não é o sexo, sexualidade. É uma força criadora destinada à reprodução, presente em todas as espécies de vida. Todas as espécies de vida há a reprodução. E no Livro dos Espíritos, nós temos muita informação sobre a lei da reprodução e da encarnação, e da reencarnação. Temos muitas informações sobre isso. Quem se interessar por esse tema, pegue esses livros aqui e leia sobre isso, que é importante. Temos muito mais informações sobre essa parte. Então, um dos itens da sexualidade é a reprodução, que é uma das principais. A primeira, mas nós temos outras situações também em relação à sexualidade. Olha só. A sexualidade, ela permite a troca de energias entre os seres. Busca de efetividade e harmonia com a aspiração maior. Então, nós trocamos energias, não é só o sexo em si, a formação, mas é uma troca de energias, troca de afetividade. E com que objetivo a gente tem isso? Porque a gente quer amar e quer ser amado. Então, é algo muito maior. Quando a gente, às vezes, inicia um relacionamento, no começo a gente pensa de uma forma, depois aquilo vai, né, sai para uma parte e fica o amor. Então, esse é o objetivo. E está presente onde a sexualidade? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos olhares, nos toques, né? Nos toques, quando a gente toca uma pessoa, quando abraça alguém. Então a gente está emanando energias com as pessoas. Mamãe, quando abraça seu filho, ela está emanando energias. Então, sexualidade não é só a parte do... Alô? Oi? Deu um problema no equipamento. Então, não é só... Tem que falar um pouco mais alto. Oi? São as energias da bateria que estão fracas. A bateria está sem energia.
energia. Opa, voltou. Nada que uma pessoa não ajude a resolver, né, gente? Então, sexualidade é muito mais do que só reproduzir. Claro que é a função principal, mas é muito mais do que isso. Ele é aproximar pessoas, claro que dentro de respeito, dentro de limites. A promiscuidade já é algo que já é um pouco diferente, mas é aquela de uma aspiração maior, algo superior, algo que nos faça feliz. E a afetividade, que é o carinho, os cuidados, junto com as energias, que são os nossos instintos, nossas emoções, nossos sentimentos, viram que juntas. Tudo maravilhoso. Só que a gente tem que canalizar isso de uma forma positiva, de uma forma que a gente possa construir relacionamentos, construir trabalhos de caridade, construir amor. A gente pode aplicar nas artes, na cultura, no trabalho, no asilo, né, que eu falei para vocês no começo, visitar os idosos, levar carinho, levar energias para eles. Eles ficam tão felizes quando a gente leva essas energias para eles, energias de amor, energias de carinho, energias que possa fazer com que eles sintam-se abraçados, um sorriso, um toque. Então, olha só como a sexualidade é algo muito mais amplo do que, às vezes, só o ato em si, né? E aí, no Livro dos Espíritos, temos uma pergunta belíssima. Os espíritos têm sexo? Para quem é a primeira pessoa, alguns estão aqui a primeira vez, nós, seres humanos, somos formados por corpo e espírito, corpo e alma. Né? Só para lembrar esse item antes. Então, o espírito, ele tem sexo? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos, na questão 200, responde. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. O que é constituição orgânica? Os nossos órgãos. Os nossos órgãos. Então, eles estão no corpo físico, não no espírito. E na pergunta seguinte, olha só. O espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Ou seja, um espírito que esteve encarnado numa vida passada num corpo de homem, nesta vida ele pode encarnar no corpo de mulher? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos responde? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Por que mesmo? Porque o espírito não tem sexo. Então, ele é uma luz, ele é uma formação mais ou menos parecida com o nosso corpo, mas ele não tem órgãos. Se não tem órgãos, não tem o sexo. Então, ele pode reencarnar em qualquer corpo físico. Vamos na 202, então, e a pergunta seguinte, no Livro dos Espíritos, olha só o que ela fala. Quando seu espírito prefere se encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Vamos ver aqui. Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Vou continuar aqui. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Mas como deve progredir em tudo, cada sexo, cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais para adquirir experiência. Então nós vamos encarnando no decorrer de nossas vidas em corpos, tanto no corpo físico de formação masculina ou no corpo físico de formação feminina, de acordo com a nossa necessidade de adquirir experiências, de progredir. Esse é o nosso objetivo principal, todo mundo progredir. Por isso que nós somos todos irmãos. Uns filhos de Deus iguais, uns precisam progredir em alguns tipos de defeitos, algumas necessidades, outros em outros. Todos nós estamos numa escala de progresso moral e espiritual, cada um na sua necessidade. Nesse corpo aqui, essa encarnação, eu estou de mulher. O que eu tenho que aprender neste? O Márcio está num corpo de homem, o espírito dele, e eu, no de mulher. E assim, cada um de nós aqui
com o objetivo de aprender. O que será que a gente precisa aprender? Então vamos ver aqui. A pessoa que, o espírito que sempre encarna no corpo de homem, apenas saberia que os homens sabem. Então, nós encarnamos nos dois corpos, em vidas sucessivas, e vidas passadas, com o objetivo de ter as experiências dos dois lados. Por isso que o espírito não tem sexo, e a gente, então, nasce, encarna às vezes num corpo, e próxima vez eu posso nascer num corpo masculino, porque eu preciso vivenciar aquela situação. Novamente aqui, segundo o livro Vida e Sexo de Chico Xavier, como o espírito teve muitas encarnações, todos nós aqui, em vidas passadas, já tivemos outras vidas, também teve experiência no corpo feminino, assim como no corpo masculino, de acordo com a necessidade de sua evolução. Todos nós já tivemos vidas anteriores. Por isso que nós temos muitas vezes os mesmos pais, mas somos filhos diferentes, porque nós somos espíritos diferentes. Temos vivências diferentes. Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, nós somos irmãos, mas somos tão diferentes. É ou não é verdade? Porque nós somos espíritos diferentes, nascemos naquela família e tivemos experiências diferentes. E aí, na sua continuação, como então nós somos um espírito bissexual, ou seja, dos dois lados, poderá ou não demonstrar nesta vida traços femininos ou masculinos vivenciados em vidas anteriores. Então, eu, Eunice, posso ter vivenciado num corpo masculino em vida anterior. Eu posso trazer alguns traços desse lado masculino, que fica o nosso perispírito, de nossas emoções, nossos sentimentos. Eu posso, nesta vida, ter alguns traços masculinos, já que estou agora do sexo feminino. Eu posso ter alguns traços. Mas também não é obrigatório, mas a gente pode ter. Não tem assim aquelas situações, mas parece mais uma coisa, às vezes são traços de vida passada, a experiência passada que nós tivemos. Então, isso não é uma questão de educação, é questão de traços de vidas passadas, vidas anteriores. Ou ainda, se abusou da sexualidade, arruinando a existência de outras pessoas, em alguns casos, é induzido a renascer num corpo, aprendendo a reajustar os sentimentos. Aqui ficou a figura em cima. Ou seja, se numa vida passada, muitas vezes, se eu abusei em uma vida passada de situações, criei situações que arruinaram pessoas, a mim mesma, prejudiquei pessoas, eu posso nessa vida ter que nascer num corpo e ter uma tendência totalmente diferente. Não que esteja errado, não. É que a gente precisa aprender com isso, progredir, sem ser exatamente uma questão de má educação. Por exemplo, a mesma coisa para o homem, tanto quanto para a mulher. Então, nem sempre, mas muitas vezes acontece isso. A gente precisa aprender. Então, olha só. Não é uma questão, como alguns julgam, de falha de educação dada pelos pais, que sentem culpa por erros cometidos na infância. Quantos pais hoje, às vezes, os filhos dizem, pai, eu sou homossexual. E os pais se frustram muito com isso. Mas, na realidade, isso não é um erro, gente. Isso é, às vezes, uma escolha que a pessoa fez quando encarnou aqui para progredir, para ter uma experiência, vivenciar algo que ela precisa aprender. Fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa aceitar. Então, muitos dizem, mas onde eu errei na minha educação? Não tem erro na educação, gente. Isso faz parte da evolução do espírito, da evolução de que ele precisa aprender alguma outra coisa de outra forma. A gente não sabe bem o que. Aqui citou o exemplo de, às vezes, de ajustes de vida passada no sentido da sexualidade, mas nem sempre é isso. Às vezes pode ser outras situações. Então, quando as pessoas falam, e falam aqui para a gente muito sobre essa questão da educação, onde eu errei, não tem erro. É a nossa nova sociedade.
Isso já existe há muito tempo, porque os espíritos existem há muito tempo. Só que hoje as pessoas elas são mais abertas. Então é a nova aceitação. E também, o homossexual não é um doente, é uma pessoa normal. É alguém num processo de evolução, cada um de acordo com a sua necessidade evolutiva. Igual a uma pessoa hétero ou homo, é tudo a mesma coisa, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós queremos evoluir, crescer e ser respeitados. E Jesus, o nosso maior exemplo, ele perdoou todos e aceita todos, e nós seguimos o mesmo caminho. É a evolução do espírito, e precisa às vezes passar por certas situações, certas encarnações, em corpos diferentes do que o espírito às vezes queria, para aprender. E fica uma parte fora da imagem. Então, gente, o importante de tudo isso que eu quero trazer para vocês é a gente respeitar as diferenças e entender que muitas coisas em nossa vida, elas vêm resultado de vidas passadas, de situações passadas. O que eu fiz na vida passada para ter que vivenciar algumas situações que eu vivencio hoje? E todos nós aqui, cada um tem seus desafios, seus problemas, suas dificuldades. O que a gente plantou na vida passada que nós estamos colhendo hoje? E às vezes não é só uma vida passada, antes dessa encarnação, mas sim anos atrás. Então todos nós estamos numa escala e temos o direito de evoluir. E queremos, né? Todos queremos. Todos nós já falhamos, é verdade, né? Sofremos, mas também fizemos sofrer por negligência de nossas atitudes. Muitas vezes nós fizemos sofrer sem querer. Outras vezes prejudicando, se vingando, dando troco, não leva o desaforo para casa, e a gente então também faz sofrer. Mas a gente lembra muito mais quando a gente sofre do que quando a gente faz sofrer. Então lembramos sempre disso. Sofremos, mas também fizemos sofrer por nossa própria negligência. Ser cristão, olha só, todo mundo quer ser cristão, né? Não é condenar nem julgar, mas sim acolher e respeitar. Sempre quando a gente fala que a gente quer ser cristão, é isso aí, é não condenar nem julgar, mas sim acolher e respeitar. Olha novamente sobre a afetividade e a gentileza. A pessoa gentil sabe que respeito é afeto, que delicadeza é cuidado, e que toda gentileza é uma declaração de amor. Eu amo vocês. E é isso que a gente precisa lembrar todos os dias. Eu te amo. Quero o bem de todo mundo. É isso que a gente precisa lembrar nos nossos relacionamentos. Chico Xavier diz o seguinte: teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. E tem mais para nós finalizar aqui, uma mensagem para vocês que eu achei muito bacana. Olha só. A gente pode morar numa casa, mais ou menos. Numa rua, mais ou menos. Numa cidade, mais ou menos. E até ter um governo, mais ou menos. Pode até dormir numa cama, mais ou menos. Ter um transporte, mais ou menos. O que não pode de jeito nenhum é ter um amor, mais ou menos. Namorar, mais ou menos. Ter fé, mais ou menos. Beijar, mais ou menos. Senão a gente corre o risco de ser o quê? Uma pessoa mais ou menos. Chico Xavier. E a gente não quer ser mais ou menos, né, gente? Muito obrigada.
movendo pensamento na linguagem articulada e abrindo a boca